O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas. A porta estreita. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Instruções dos Espíritos. Dá-se-á àquele que tem. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos seus servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, vieram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Então, em seguida, o rei, para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. O incrédulo sorre a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim e, ainda menos, que convidados levem
a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim mistas se tornam que não ultrapasse os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria deles tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua prosperidade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essas ideias permaneceram no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino fogo
que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar o paganismo e a dar a Abraão uma prosperidade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras. E estes, aconselhando-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho
que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequeno é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família o vê entrar e fechar a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por vós és a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando verdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino dos céus, e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. São Lucas capítulo 13, versículo 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena. Porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a entrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheçam que Deus é tudo justiça e bondade. Mas
De que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro? Se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências, por que tantos atalhos, por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita, que só a muitos poucos é dado transpor? Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte, assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das sentenças do Cristo. Introdução. 1. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-lhe. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei-me jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde-as. Todos eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram. Depois de lhes haverem feito muitos ultrajes, sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas, trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou, em seguida, o rei para ver os que estavam à mesa, e, dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então, disse o rei à sua gente: atai-me as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, aí aqui haverá prantos e ranger de dentes, porquanto, muitos há chamados, mas poucos escolhidos. S. Mateus, capitão X, v. 1 a 14. 2. Confessão. O incrédulo sorriu esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, ainda menos, que convidados levem resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são, sem dúvida, imagens, mas, ainda assim, mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. 3. Confessão. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob o véu de mistério, impenetrável para as massas populares.
Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, é a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino copo que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas, a incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e enrolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Ora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo diante pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois, acrescenta, vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, 12. Mas, queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos idólatras, estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. 4. Correção, mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. 5. Correção. 4. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão, e quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois, todos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste. Nas nossas praças públicas, ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois deles expelidos, virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros e os que forem primeiros serão os últimos. S. Lucas, capítulo X, v. 23 a 35. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número vereda pelo caminho do mal. E estreita da salvação, porque em grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resigam. E o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado a perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e bondade.
Mas, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantos entraves postos diante de seus passos? Porque essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo.